Bom dia, gente. Nós vamos fazer uma entrevista aqui com a professora Leda Paulani, aqui direto da Universidade de São Paulo, sobre a reforma da Previdência e os impactos na vida do cidadão e da cidadã, né? Especialmente dos trabalhadores. Então, vocês podem acompanhar, perguntar aqui pela própria transmissão e nós vamos, então, começar perguntando sobre o regime geral da Previdência Social, que é o INSS, que o teto máximo de aposentadoria é R$ 5.800, as pessoas recebem uma média aí de R$ 1.500, né? A maior parte desses trabalhadores ganham um salário mínimo. De cada três, dois trabalhadores ganham um salário mínimo. E queria que você conversasse um pouquinho se é exatamente o regime que estão os mais pobres, quantas pessoas estão nesse regime aproximadamente, né? E se é aí que estão os chamados privilegiados, que são os salários maiores. Bom, o regime geral, ele é um regime, enfim, que abrange a enorme maioria dos trabalhadores, porque abrange todos os trabalhadores do setor privado formalizados, né? Aqueles que conseguem ter um registro em carteira. Então, do ponto de vista da massa de recursos da Previdência, né, é evidente que esses trabalhadores, eles recebem a maior parte, porque a massa é muito grande. Mas, como o teto é de 5, né, e 800 e alguma coisa, como você mesmo disse, que de cada 3 trabalhadores, né, 2 ou alguma coisa em torno disso ganham o salário mínimo, né, per capita, né, vamos dizer assim, individualmente, esses são os valores de aposentadorias mais baixos que a gente tem. Os valores mais altos estão nos regimes, chamados regimes próprios, né, dos servidores e no Exército, que é um grupo à parte, vamos dizer assim, né? O Exército está um grupo à parte do que os servidores públicos, de modo geral. Dentro dos servidores públicos tem algumas castas, né, que são privilegiadíssimas, como os magistrados, né, e, enfim, o próprio Exército, então, que tem alguns benefícios muito importantes do ponto de vista dos recursos públicos, né, que são despendidos para isso e que a maior parte dos trabalhadores não tem, né? Então, as maiores mudanças, elas vêm no regime geral e, portanto, atinge a enorme maioria dos trabalhadores. E, evidentemente, não é aí, né, que estão os privilégios, obviamente. Então, Leila, segundo a proposta do governo, aqui estamos usando os números oficiais, eles falam numa economia, entre aspas, que eu chamo de tungada no direito dos trabalhadores, de 1,07 trilhão. Só o regime, isso em 10 anos. 10 anos, Só que no regime geral, essa tungada é de 700 milhões, certo? Isso aí é mais ou menos 60% da tungada. Ou seja, a economia não está sendo feita à custa dos mais pobres, porque a propaganda do governo é que nós vamos fazer justiça social, os mais ricos é que vão pagar mais. Que justiça social é essa? Então, isso está ligado àquilo que eu falei inicialmente, né? O regime geral, apesar de aí os salários serem muito mais baixos, os valores dos benefícios serem muito mais baixos, ele, em termos de volume de recursos, né, é onde tem a maior parte dos recursos da Previdência. Então, se eles não mexessem aí muito firmemente, né, não ia adiantar nada em termos da suposta economia aí que eles querem fazer, né? Aí, para falar de justiça social, talvez seja interessante comentar a questão da progressividade das alíquotas, né? Primeiro, perguntar por que ninguém teve essa ideia brilhante antes? Porque a Constituição não permite, né? É preciso uma emenda constitucional para poder fazer progressividade das alíquotas, né?
enfim, é preciso uma medida mais forte que sustente isso. Já se tentou fazer em alguns lugares e não foi possível. De qualquer maneira, independentemente, né, de precisar ou não da emenda, a questão é que isso parece fazer justiça social, né? Só que, além do fato de que não há muita diferença de condição social entre alguém que ganha o salário mínimo e que vai ser beneficiado porque vai pagar 0,5% a menos e alguém que ganha, sei lá, 1.100, 1.200 ou 1.200 reais, né? A diferença de condição social dessas duas pessoas é praticamente nenhuma, e essa pessoa aqui agora vai pagar 9%, né? Então, para ela vai aumentar. Então, para a enorme maioria dos trabalhadores, vai aumentar a alíquota, né? Tudo bem, você tem uma grande massa de gente que ganha salário mínimo e isso vai cair 0,5%. Só que o que existe de importante nesta medida que não está sendo dito, né, e que vai, afinal das contas, afetar também esses trabalhadores mais pobres, é que com o aumento da progressividade da alíquota e com o processo de pejotização que já anda aí em marcha acelerada há muito tempo na economia brasileira, e com essa carteira verde e amarela que eles estão propondo, etc., o que vai acontecer? Os salários mais altos vão sumir do regime geral. Os salários mais altos vão sair do regime geral, né? Então, você vai ter uma redução de recursos, né, para a Previdência como um todo. O bolo, né, que vai sustentar, porque o regime de repartição é assim, aqueles que trabalham geram recursos para pagar os benefícios de quem já trabalhou, né? Essa que é a lógica do regime de repartição. Ora, esse bolo ele vai se reduzir, porque não vai ser mais interessante para as pessoas, né, contribuírem com alíquotas tão altas. Então, isso, digamos assim, aponta na direção daquilo que eu acho que está por trás, de fato, da reforma da Previdência, que é destruir a Previdência geral, a Previdência pública, né, e abrir espaço para a Previdência. Então, você vai ter assim uma Previdência pública mambembe, né, bem ruim, né, que vai dar um benefício ruim para a maior parte dos trabalhadores, né, ruim, e vai ter o regime de capitalização que vai acabar abarcando aí os demais trabalhadores. Então, isso precisa ser dito. Então, essa justiça social, por meio das alíquotas, tem esses efeitos de médio e longo prazo que precisam ser observados. Então, sobre as alíquotas, só para o pessoal poder entender até com mais clareza, quem vai ganhar acima de um salário mínimo, que vai contribuir, hoje contribuir com 8%, vai passar a contribuir com 9%. Sim. E o trabalhador que está lá, que quer uma aposentadoria melhor, perto do teto, de R$ 5.800, de 11% vai contribuir com 14%. Certo? Fazendo a conta aqui para o trabalhador que está perto do teto, a gente sabe que as pessoas não ganham o teto, né? Mas é uma forma das pessoas terem uma aposentadoria melhor. Para o trabalhador que está perto do teto, só vai ser R$ 2.000 a mais por ano. Só para vocês terem noção do tamanho, porque as pessoas às vezes não fazem conta. Para o trabalhador que vai contribuir com um salário mínimo e meio, né? Ele vai aí ter que gastar talvez algo como R$ 120 a mais com essa elevação da alíquota. Isso é importante, porque isso pesa no bolso das pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a propaganda do que estão falando. E sobre esse aspecto, você vê, a mídia dá páginas e páginas para falar dos altos salários, mas ninguém está falando do regime geral da Previdência, que é o que pega a maior parte da população brasileira. Certo, justamente, então, para o cidadão de renda média, vamos dizer assim, né, esse que ganha aí entre 2, 3 mil reais, que tem uma vida muito difícil, né, o cidadão que ganha 2, 3 mil reais por mês, ele vai ter uma redução no seu salário líquido, né, que para quem ganha 2, 3 mil reais por mês faz uma diferença enorme, né. Então, precisa realmente isso ser observado. Mas o meu ponto é um ponto de mais longo prazo, entende? Que os salários mais altos, realmente, os mais próximos do teto, de repente as pessoas se desinteressam, até porque agora, né, você tem que ter 40 anos
para poder se aposentar com 100%, o cálculo do benefício também se altera. Então, quer dizer, começa a ficar muito pouco atraente, né, para o cidadão que ganha lá seus R$ 5.500, para ele continuar na Previdência. Como agora ele vai ter essa liberdade de não ficar na Previdência, que antes ele não tinha, né? Antes ele era contratado ali e acabou, né? Agora ele pode ser contratado e dizer, não, eu quero minha carteira verde e amarela, né? Não quero os direitos, não quero, tá certo? Então, enfim, é isso. Ele pode ter outras opções, fazer um plano privado, pode ter outras opções. O pessoal que lembrou que não há rombo na Previdência, mas no regime geral da Previdência, que é o INSS, há rombo, há déficit. Não há déficit. O déficit maior está nos regimes próprios, né? São os regimes dos servidores que têm maior déficit. E por isso as reformas vêm sendo feitas desde 2003 para que esses regimes não sejam tão deficitários. Mas o que é preciso deixar claro é que, do ponto de vista da lógica do regime de repartição, né, a conta nunca é feita corretamente, né? Porque a lógica do regime de repartição diz o seguinte, que ele se estrutura em cima de um tripé. A contribuição do trabalhador, a contribuição da empresa e a contribuição do Estado, né? O recurso que deveria ser o recurso do Estado nunca entra na conta, né? Então, acaba aparecendo um déficit, né, que na realidade não existe. E outro ponto que é preciso ser levantado, desse ponto de vista mais geral, é que é uma falácia essa história de que sem a reforma da Previdência vamos todos para o precipício. Isso é um terrorismo que é feito para convencer a população de que é preciso fazer uma reforma na Previdência, mas ele não se sustenta sob nenhum título. Então, porque já que você tocou nessa coisa do terrorismo, o terrorismo agora é oficial, Leda, porque o Ministério da Fazenda soltou um estudo dizendo que nós vamos ter recessão em 2020 se não houver reforma da Previdência. Né? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que... Porque eu já vi matérias na própria Folha mostrando que o impacto da reforma da Previdência a curto prazo para a economia é praticamente nulo. Então, acho que seria interessante a gente esclarecer um pouco isso, para esclarecer esse terrorismo, né? Porque eles já fizeram tanto terrorismo, inclusive contra a presidente Dilma, né? Exatamente. Essa é uma estratégia recorrentemente utilizada, né? Essa do terrorismo, que eu chamei de terrorismo econômico, aí frequentemente se utiliza isso, né? Aliás, eu até escrevi um artigo que deve sair na margem esquerda, a gente podia prestar atenção no seguinte, né? A permanência da crise é um grande instrumento na mão de quem está tentando fazer essa virada muito radical do país em torno de um programa absolutamente liberal, né? Ou neoliberal, né? Por quê? Porque a crise ela vai justificando tudo e vai permitindo você justificar tudo. Então, se a Dilma não cair, o país não volta a crescer. Aí a Dilma cai, a economia cai mais ainda, né? Se não tiver a reforma trabalhista, a reforma da terceirização, não sei o quê, a economia não volta a crescer. Faz a reforma, a economia não cresce, porque 1% de crescimento, depois de ter caído 7%, né, em 2 anos, não é absolutamente nada. E assim vai. A própria corrida eleitoral, né, a própria eleição, ela refletiu isso, né? Porque aí, com a demonização do PT e da esquerda, etc., diz assim, não, se não varrermos o PT do poder, né, e daí vai a própria prisão sem prova do presidente Lula, a economia também não vai deslanchar. E agora a reforma da Previdência, que esse é o último bastião que eles não conseguiram passar até agora, então estão usando a mesma técnica, né, a mesma estratégia de convencimento. Então, com relação à questão de se é verdade isso ou não, né? Bom, já falei que não, porque eu falei que é terrorismo, mas por que não é verdade? Porque o que movimenta a economia são os investimentos, né? E os investimentos podem ser investimentos privados e investimentos públicos.
Os investimentos privados, eles se movimentam quando você está chegando muito perto da utilização da capacidade instalada, quando os estoques estão fluindo com muita rapidez e quando tem expectativas de consumo que se mostram muito claramente. Se não for isso, o setor privado simplesmente não investe, né? O pouco ganho que tem, ou ele reduz o endividamento, ou ele aplica no mercado financeiro, não investe, né? E no caso do Brasil, com uma taxa de juros tão alta como sempre tivemos, essas condições precisam ser ainda melhores, né? Então, o que precisa para a economia crescer é isso, né? Investimento. Investimento público caiu, os investimentos públicos federais, eles caíram uns 70% desde 2015 para cá, né? E esse ano deve cair mais ainda, quer dizer, está praticamente no chão. E o investimento público é um investimento com maior poder de multiplicador sobre a economia. Há estudos que mostram que para cada real de investimento público que é investido, existe um retorno em termos de crescimento de renda, né, e de produto de 1,5, tá certo? Então, o investimento público é o que mais, né, tem esse efeito multiplicador. Bom, não tem um investimento público e o investimento privado pode ter a reforma que for. Isso vai afetar o mercado financeiro, isso vai afetar os estoques de riqueza, a especulação com as ações, esse tipo de coisa. Mas isso não vai gerar R$1 a mais de incentivo para geração de investimento produtivo e de crescimento de emprego e de renda. Então, isso é uma falácia completa. E junto com isso também, obviamente, na hora que eu tiro o recurso dos aposentados, ou eu faço eles ganharem menos, eu estou também dificultando o consumo, né? Só quero aproveitar para falar sobre o benefício de progressão continuada, que essa é uma das maiores maldades que eu já vi, até o Alckmin reclamou dessa maldade, que vai fazer com que os idosos com 70 anos recebam R$400, certo? Então, acho que a gente podia emendar as duas perguntas. O benefício de prestação continuada é um benefício que foi instituído pela Constituição de 88 e ele concede um salário mínimo sem necessidade de contribuição, né, para os trabalhadores rurais, aliás, para os... Perdão, trabalhador rural é outra história. Para os idosos de baixa renda e para os portadores de deficiência de baixa renda. Então, a proposta enviada ao Congresso prevê que para os idosos de baixa renda, esse valor será de R$400, né? Até 70 anos. Só depois disso é que passaria a ser, voltaria a ser o valor de um salário mínimo. Fora a crueldade absurda disso, né? A primeira coisa que tem que se lembrar aí nesse caso é que o que está por trás disso é desvincular tanto os BPCs quanto a Previdência Rural do pacote previdenciário e colocá-los no pacote assistencial. Qual o ganho disso para quem defende as reformas, os liberais e tal? É que no pacote previdenciário você fica amarrado num salário mínimo. E no pacote assistencial você pode desvincular os benefícios do salário mínimo. Se você desvincular os benefícios do salário mínimo, em 3 tempos, porque tem uma enorme batalha sempre na sociedade pelo valor do salário mínimo, né? Agora, se você desvincula o benefício do salário mínimo, essas pessoas vão começar a perder poder aquisitivo muito rapidamente. Isso eu entendo que é um primeiro passo nesse sentido, de desvincular o BPC, né, da área previdenciária, e os trabalhadores rurais a mesma coisa, né? A mesma coisa assim, em termos, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? Agora... Isso, aliás, é uma coisa que a imprensa está divulgando muito, muito mal, né? Você fala, agora vai passar de 15 para 20 anos no trabalho rural, a exigência para... Não, a exigência hoje é 0. O trabalhador rural, ele recebe, se ele provar 15 anos de atividade rural, né? É um benefício que foi concedido sem vinculação com contribuição mesmo. Por quê? Que foi justamente para permitir que aquele trabalhador boia fria, aquele trabalhador que está hoje aqui, amanhã ali e tal, que ele não tenha que trabalhar até morrer, ou que ele, né, quando não possa mais trabalhar, não tenha condições de sobreviver. Foi isso que os constituintes pensaram lá em 88. Agora, eles estão querendo exigir para o trabalhador rural 20 anos de contribuição, mas nem o trabalhador urbano não consegue.
A maior parte dos trabalhadores urbanos hoje não consegue provar os 20 anos. Como é que o trabalhador rural vai provar? Né? Então, ou seja, a aposentadoria rural acabou. O BPC recebeu essa tungada. E aí, e tem por trás, isso eu sei porque essa discussão é muito antiga, né? O problema não é do salário mínimo, o problema é do BPC, é da aposentadoria rural, etc. Então tem essa ideia de que isso é assistencialismo, que nem Bolsa Família, entendeu? E o valor do Bolsa Família fica ao critério e ao arbítrio de quem está no comando do poder, né? Então, e essas são o quê? As parcelas mais pobres da população, né? São exatamente essas. E essas são as que foram as maiores prejudicadas, ou serão as maiores prejudicadas com essa proposta. Então, justiça social, meu amigo, é tudo que não tem nessa proposta. Então, e até tem um número aqui que eu estava vendo, em 10 anos a economia com essas mudanças no BPC vão ser 182 bilhões. E é mais ou menos com a reforma do setor, com os regimes próprios da Previdência, onde estão os maiores salários, isso aí vai chegar a aproximadamente 200 bilhões, algo assim. Quer dizer, é um absurdo, né? Esses números, eles mostram um verdadeiro absurdo, quer dizer, vai ser tirados os que não tem mais nada. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que bater muito, que isso não é justiça social. O que estão fazendo, na verdade, não vai atingir os mais ricos. Quem está pagando a conta são os mais pobres. Sim. Exatamente. Ainda que você possa dizer que individualmente, proporcionalmente, os que ganham mais estarão pagando mais, estarão, porque de fato os funcionários públicos estão sendo bastante atingidos aí por essas medidas, né? A verdade é que do ponto de vista das condições de vida, em termos absolutos, os maiores prejudicados serão as faixas mais pobres da população, por conta de medidas como essas, né? E a questão me correu agora de falar uma coisa que acho que não falei. A questão do crescimento da economia, etc., como é que é o raciocínio deles, né? Talvez eu tenha até colegas assim de outras áreas que falam, por que essa obsessão, né? Essa obsessão com a reforma da Previdência, que é uma obsessão que já vem de anos, né? Por que isso acontece? Porque, veja bem, qual que é o cálculo deles, né? O cálculo deles é que se você faz a reforma da Previdência, as contas públicas melhoram, né? Os resultados das contas públicas melhoram, melhorando os resultados das contas públicas, cai a relação dívida-PIB, né? E qual que é o pensamento deles? Não, o que eles alegam? Eu acho que nem eles mesmos acreditam nisso, porque é tão bizarro que... Né? E com isso, os investimentos voltam, né? Porque as condições, os fundamentos da economia estariam se alterando, estariam melhorando, né? E isso de modo nenhum é verdade. Primeiro, que reforma da Previdência, os resultados são sempre a médio e longo prazo, né? Nunca é de imediato. Então, essa história de que se não fizer a reforma em 2020 nós estamos em recessão é hilária, né? Dá para rir, porque nós já estamos em recessão, aqui me conste, porque, né, você crescer 2 anos 1%, depois de ter caído 7%, é uma recessão. Mas, independente disso, né, não tem esse vínculo que eles dizem, né? Os investimentos, como eu falei, eles dependem de expectativas, eles dependem de uma perspectiva, inclusive hoje há estudos que mostram que a distribuição de renda que foi feita no governo Lula, por exemplo, foi um grande elemento de estimulação, né, de estímulo do crescimento econômico. Então você teve um desdobramento, né, dessa distribuição de renda que ajudou, né, junto com o bom momento vivido pelas commodities, pela economia mundial, ajudou a dar o crescimento do Brasil naquele período. E essa reforma toda ela aponta para um aumento brutal da desigualdade, né? E isso é muito deletério, é muito ruim do ponto de vista do crescimento, dentro da lógica capitalista mesmo. Então, vamos falar então sobre o regime de capitalização. Eu tentei fazer um bloco de perguntas mais pegando a questão da injustiça para a gente carimbar e essa questão da desigualdade. E agora vamos tentar falar um pouco do regime de capitalização. Então, acho que primeiro seria importante você explicar o que é o nosso sistema
de repartição hoje e o que seria o regime de capitalização. Lembrando sempre que no regime de repartição são os mais jovens que contribuem, que estão trabalhando e que pagam a aposentadoria dos mais velhos, né? E também falar um pouquinho sobre o Chile, porque depois aí nós vamos ver as consequências disso. Bom, então, existem dois regimes previdenciários, né? Existe aquilo que se chama de regime de repartição, que é o regime que sobre cuja lógica está construído o INSS, que é o nosso regime geral de previdência, né? E existe o regime de capitalização, que tem outra lógica. Então, qual a lógica do regime geral? A lógica do regime geral é a lógica da solidariedade. Essa solidariedade, ela pode se dar tanto intergeracionalmente, né, quanto uma solidariedade social também, né, nesse caso com progressividade das alíquotas, mas em outras condições, não nas condições que a gente está vendo aqui. Eu volto nesse ponto depois. Muito bem. Por que solidariedade? Porque não existe um vínculo não existe um vínculo amarrado entre a contribuição que a pessoa faz ao sistema e o benefício que ela vai ter, né? Existem regras gerais, ou de tempo, ou de idade, ou de tempo e idade, enfim, e a pessoa cumprindo aquilo, ela vai ter aquele benefício. E da onde virão os recursos para sustentar esse benefício dela? Daqueles mais jovens que estão trabalhando, que estão gerando renda, né, e que estão, portanto, gerando recursos para pagar os benefícios dos mais velhos que já trabalharam. Essa é a lógica do regime previdenciário. E tem também o outro princípio desse regime, que é a lógica tripé, né, que é a ideia do tripé, ou seja, a contribuição é de trabalhadores, empresas e Estado. Né? Existe, portanto, um reconhecimento do papel do Estado, né, como, digamos, dando aval para que a sociedade não se desintegre, né, para que os mais velhos não morram à míngua, etc, etc. Isso, aliás, o que estava na ideia da lógica desse regime quando ele foi imaginado pelo Bismarck lá no final do século passado. O outro regime é o regime de capitalização. Esse regime ele funciona sob outra lógica. Qual é a lógica? A lógica do indivíduo, né? Não é a lógica solidária da sociedade, né? O outro regime é um regime que diz, bom, esta sociedade ela tem que ter os mecanismos capazes de sustentá-la como um corpo social, sustentá-la como sociedade. Aqui não, aqui é o cada um por si, né? O regime de capitalização é o cada um por si. Então você vai receber lá na frente um benefício exatamente aquilo que você contribuiu, se quem aplicou o seu dinheiro direito, porque senão você pode ter uma surpresa desagradável lá no final da história, né? Esse regime ele funciona então na base de fundos, né? Então as pessoas vão contribuindo, aquilo vai formando um bolo de riqueza financeira e essa riqueza vai sendo investida e lá na frente supõe-se que esses recursos serão devolvidos a quem contribuiu sob a forma de benefícios, né? Agora, é preciso notar que, primeiro, para uma sociedade tão desigual, com tanta informalidade como a sociedade brasileira, com tanta precariedade, com trabalhadores rurais, etc., né? Regime de capitalização é uma brincadeira, né? Segundo, nesse regime não tem o tripé, né? Não tem o tripé. O regime de capitalização, pelo menos o Estado não está. O Estado não tá previsto. Na maior parte dos casos, as empresas também não. Então, o trabalhador depende da sua própria poupança, ponto, né? Quer dizer, ele pode, ao invés de fazer o regime de capitalização, simplesmente fazer uma programação da vida dele, todo mês ele guarda lá um pouquinho, né? Aplica esse pouquinho em algum lugar e acabou-se, né? Então, é isso, quer dizer, o que eles estão querendo fazer, isso há muito tempo, né? É uma pressão do sistema financeiro
que uma parte dos trabalhadores, pelo menos, que eles saiam do regime geral e passem para o regime de capitalização. Então, você esqueceu de falar um pouco sobre o Chile, né? Porque é da experiência chilena, mas também uma perguntinha, já que você vai falar sobre a experiência chilena, os bancos vão ganhar muito dinheiro com isso, com o regime de capitalização, né? Porque as contas vão ficar vinculadas a bancos privados, não? Pois é, eu acho que a proposta não deixa claro, né, como seria isso, né? Não deixa claro se esses regimes de capitalização que seriam obrigatórios, no caso, né, se eles seriam geridos por instituições próprias que seriam criadas ou pelos bancos privados. Mas, evidentemente, pelo andar da carruagem, tudo faz crer que seja pelos bancos privados. Eu estou falando isso porque os regimes próprios de servidores que já têm os seus fundos, né, que são regimes já mistos, né, uma parte ainda fica, a parte mais antiga está no que seria um regime de repartição, a parte mais nova já entra para um regime mais parecido com a capitalização. Nesses casos se criaram entidades próprias, né? Então tem o SPPrev em São Paulo, né, aí o prefeito quer criar, nessa briga toda aí com os funcionários municipais, o Sampaprev, etc. Então, aí são organismos, digamos, públicos mesmo, né, de natureza, de constituição pública, que vão gerenciar esses recursos. No caso dos trabalhadores hoje vinculados ao setor privado, não fica claro como que seria essa obrigatoriedade de ter uma aplicação no regime de capitalização, mas tudo indica que sim, os bancos privados que fariam a gestão disso, né? E aí sim, porque são volumes muito grandes de recursos, só de taxa aí que se ganha, né? As taxas dos bancos não são pequenas, você tem um recurso muito grande aí, né? Acho que não falei do Chile. Não falei do Chile, não. Então, esse regime ele foi implantado no Chile em 82, né? Já depois de alguns anos aí do Pinochet e tal, com os Chicago Boys, e, né, todo o tempo que levou para arrumar, etc., começou a ser implantado em 82. Então, hoje, 36 anos depois, né, a gente tem a maturação um pouco do que foi isso. Quer dizer, qual foi a consequência no longo prazo para a adoção desse regime? A gente tem um laboratório vivo ali, infelizmente, no Chile, né, do que aconteceu. Né? O que aconteceu foi que a maior parte das pessoas, né, ou não conseguiam contribuir, ou quando foram receber os benefícios, não era nada daquilo, né? Então muitos perderam os recursos. A verdade é que hoje a maior parte dos idosos chilenos está recebendo um benefício que é inferior à metade do nosso salário mínimo, né? E isso está gerando um problema social terrível no Chile. O Chile, só para lembrar, né, antes do Pinochet, por exemplo, era um país com índice de Gini dos melhores, eu acho que era o melhor da América Latina, né? Ele não chegava a 0,3, né? O índice de Gini é um índice que mede a desigualdade distributiva, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade, e quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. E quando termina o governo Pinochet, ele está perto de 0,5, né? Ele estava em 0,3 e está perto de 0,5 quando termina o governo Pinochet. Então, você já teve um aumento brutal da desigualdade com o pacote liberal que foi implantado ali. Hoje, né, isso cresceu ainda mais. Né? Então, claro, se a população vive mais e essa parte da população que está vivendo mais fica cada vez mais sem renda, daqui a um pouco vai cair a expectativa de vida de novo, né? E você tem um problema social colocado, né? Então, sobre o regime de capitalização, lá em Arthur Alvim, na aula pública, um companheiro fez uma observação muito correta, dizendo que se vai criar o regime de capitalização, vai tirar recursos, obviamente, do regime geral, e isso, obviamente, vai ampliar os rombos. Sim. E a segunda questão, o professor Celso de Barros escreve hoje na Folha, é que são os mais jovens que seguram a aposentadoria dos mais velhos. Se eu tirar os mais jovens por regime de capitalização, como é que eu vou pagar a aposentadoria de toda uma geração? Acho que essa é uma grande questão. Essa é uma grande boa questão, em primeiro lugar, porque ela desmascara
argumento de que a reforma está sendo feita para melhorar as contas públicas, né? Claro que todo mundo faz a conta, então tem 1 trilhão e não sei o quê em 10 anos, né? Sendo que você tem dívidas astronômicas das grandes empresas e que não são cobradas, né? Você tem uma série de outras coisas que poderiam ser feitas, né? Para efeitos de se conseguir essa melhora nas contas públicas. A Previdência não é a panaceia de todos os males, não é a única despesa que é possível mexer. Você tem despesa de juros, você tem dívida que pode ser cobrada, você tem dividendo que pode ser tributado, você tem um monte de coisa para fazer na economia, né? Mas eles põem todo o foco aí na Previdência, porque a Previdência é, de fato, uma das maiores despesas que o Estado tem, né, em termos de volume, de participação nos gastos, nas despesas do governo, junto com o pagamento dos juros da dívida pública, que fique bem claro, né, que em muitos casos superou, né, em muitos anos, quando a taxa de juros estava ainda muito mais alta do que ela ficou depois, superava, inclusive, os recursos gastos com a Previdência, né? Então, como é um foco, e nos juros não se mexe, né? O rendimento da riqueza financeira é intocável, então tem que mexer na Previdência. Esse é o argumento. O argumento é de desequilíbrio nas contas públicas, ou seja, que não é mais possível continuar assim, precisamos fazer alguma coisa para esses resultados melhorarem. Ora, mas quando você propõe o regime de capitalização, né, você justamente vai aumentar o desequilíbrio das contas públicas, né, porque este recurso mesmo que a economia retome, emprego formal eventualmente retome, esse recurso da contribuição, né, que viria alimentar o regime geral e reduzir o déficit, né, das contas públicas, porque você teria mais contribuição para sustentar esses benefícios que têm que ser pagos, inclusive os BPCs, inclusive o trabalho rural, etc., né? Esses recursos vão para um fundo privado, né? Eles vão ser como se fossem quer dizer, recolhidos pelo Estado, mas que não vão estar mais sob o arbítrio do Estado para organizar suas políticas sociais. Então, do ponto de vista das contas públicas, isso vai aumentar o desequilíbrio e não reduzir o desequilíbrio, né, no curto prazo. Então, esse argumento de que nós vamos entrar em 2020 em recessão é absolutamente insustentável, né, porque se de fato, junto com essa reforma, vier o regime de capitalização, não tem o menor sentido isso que está sendo dito. Vários leitores, pessoas que estão acompanhando a live estão te parabenizando pelas explicações, estão sendo muito claras para elas aqui, várias. Tem uma pegadinha, vamos chamar assim, na reforma da Previdência, que eles estão querendo, em vários momentos, porque para aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos na Câmara dos Deputados e maioria também qualificada no Senado. E eles estão querendo, por exemplo, e o regime de capitalização é uma dessas, além de falar genericamente sobre o regime de capitalização, que já é um absurdo, porque a gente vai aprovar uma coisa que ninguém sabe o que é, e a segunda coisa é que eles querem mudar o quórum de 308 para 257 votos, que é a aprovação da lei complementar. Então, o fundo de capitalização vai ser criado por uma lei complementar. Então, isso... eu acho que para a sociedade é muito ruim, porque vira um tiro no escuro que ninguém sabe exatamente o que é, como é que vai ser remunerado, se o Estado vai entrar com contribuição para capitalização ou não. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Sim, tem algumas alterações que estão previstas aí na PEC que vão nesse sentido, né? De jogar muita coisa que hoje você só consegue mudar mudando a Constituição para o escopo das chamadas leis complementares, que você precisa de um número de votos muito, muito menor. Esse é um caso, né? Então, de fato, você vai estar... tem uma expressão popular que você compra gato por lebre, né? No caso, você não sabe nem se você está comprando um gato, né? Porque você não sabe o que é isso, tá certo? Isso é... Enfim, é uma coisa realmente... sendo que depois, né, para aprovar esse bicho que você está comprando, né, vai precisar de muito menos votos no Congresso, então
pode ser aprovada uma barbaridade qualquer aí com muito mais facilidade, né? Então essa é uma coisa. Outra coisa, você mesmo, a gente conversando aqui antes, né? O Emílio fez um estudo aí comparando a PEC com o que existe hoje, etc., ele viu que para os próprios servidores públicos, né, muita coisa vai poder ser agora determinada por lei complementar, né, e não mais alteração, por exemplo, de idade, né, de idade. A idade ela cresce com expectativa de vida, mas não precisa mais passar pela Constituição, ela vai poder ser determinada por lei complementar. Quer dizer, então, do nada, lá, a pessoa que está achando que vai se aposentar com 65 anos, pode virar 68, pode virar 70, com muita facilidade, né? Exato, esse era o ponto, só para que vocês vejam, no artigo 40, parágrafo 3º, ele diz assim: as idades mínimas para concessão dos benefícios previdenciários se referem parágrafo 1º e 2º, serão ajustados quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira na forma estabelecida pelo regime geral da Previdência Social. Ou seja, o que eles estão falando de 65, pode ser o que você falou, 68, 70, e com uma facilidade muito maior, né? Tá certo? Bom, vamos agora ir para outro ponto que eu acho que é importante para nós, que é falar sobre a questão da revisão salarial. Há um princípio constitucional da necessidade da revisão salarial anual, quer dizer, que é o quê? Você garantir pelo menos o salário atual da pessoa, que é a correção pela inflação. Ninguém está falando de aumento salarial acima da inflação. Estamos falando de que a pessoa receba pelo menos aquele valor ao longo do tempo e que não haja uma corrosão do seu salário. O governo alterou esse artigo da Constituição, o inciso 10º do artigo 37, para uma outra redação e acaba com isso. Isso já não é uma sinalização do enorme arroxo salarial que vai vir acompanhando a reforma, porque se você tira isso, obviamente, eu lembro, por exemplo, dos professores aqui na última greve, um dos debates era a revisão salarial, o direito a receber pelo menos a correção da inflação. Quer dizer, eu acho que isso vai gerar um problema muito grande para o funcionalismo, porque eles vão perder uma arma importante que está na Constituição, né? Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião. Vai ter arroxo? Olha, na realidade, assim, eu acho que os funcionários públicos talvez uma categoria meio à parte, assim, mas no que diz respeito, já volto a falar, no que diz respeito aos funcionários da iniciativa privada, hoje o que a gente já tem é que uma parte substantiva dos trabalhadores não tem esse benefício da revisão anual, porque eles são precarizados, eles são informais, né? E a reforma trabalhista, junto com a lei de terceirização, e essa tal carteira verde e amarela aí que o Bolsonaro tá propondo, né? Vão aumentar isso tudo ainda mais, já estão aumentando e vão aumentar isso ainda mais, né? Acho que a reforma tem um conjunto de coisas, né, que, para mim, assim, a minha avaliação é que trata-se exatamente do mesmo programa, né? O golpe foi dado porque o programa liberal não conseguia ser implantado através da via eleitoral, né? Então foi dado o golpe, né? E foi o Temer implantou todo o programa liberal, quase todo, faltou a reforma da Previdência e a privatização da Petrobras, faltou 2 ou 3 coisas, né, para completar o pacote dos sonhos aí do pensamento liberal e dos interesses que estão por trás disso, né? E o Bolsonaro, né, que foi eleito em cima de fake news, em cima de uma série de coisas que a gente sabe, né? Essa eleição, acho que em qualquer país civilizado do mundo seria anulada depois de tudo que se descobriu, né? Mas, enfim, ele foi eleito e segue exatamente o programa já ultraliberal que já estava em marcha no governo Temer, de um modo muito mais exacerbado, porque o Guedes é um economista ultraliberal, né, e ligado ao setor financeiro, etc. Então, quer dizer, essa coisa o salário, na realidade, muitas vezes ele depende muito mais
do que está acontecendo no mercado, né, se a economia está crescendo, se está gerando postos de trabalho, etc., do que propriamente da legislação, né? Até porque a legislação, a Constituição, ela não diz, está implícito isso que você falou, né, de que, em princípio, deve manter o poder aquisitivo, etc., mas não está explícito. Então, em muitos casos, isso aí vira letra morta, enfim, acaba não acontecendo, né? E mesmo tendo essa lei da revisão geral, depende muito da força dos sindicatos em cada momento e da força dos patrões e etc., né? E a gente sabe que a força dos trabalhadores aumenta quando começa a escassear a mão de obra, né? Antes disso fica difícil. De qualquer forma, isso sinaliza no sentido de uma proteção ao trabalhador cada vez menor, né? Eu acho que se associa a todas as mudanças que já vieram anteriormente, né? No sentido de desproteger o trabalhador. Essa carteira verde e amarela, eu acho que do ponto de vista da proteção social e para o próprio regime previdenciário brasileiro, ela é mais deletéria que ela é mais preocupante, mais funesta do que a própria reforma da Previdência. Então, vamos falar um pouquinho sobre a carteira verde e amarela, né? Então, pelo que eu li, né, que a carteira verde e amarela, o trabalhador não vai ter mais direito a férias, 13º, não vai fazer mais contribuição previdenciária, né? Isso não vai acabar com a receita da Previdência, não vai prejudicar a receita e não vai aprofundar o próprio déficit? Exatamente, então é exatamente a isso que eu me referia, né? Existe, eu acho, que o discurso, né, da reforma da Previdência, vamos salvar a Previdência. Não, acho que é o contrário, né? A PEC que foi enviada, junto com a carteira verde e amarela, junto com as outras mudanças que já ocorreram, ela vai no sentido de destruir a Previdência Pública, né? De destruir esse aparato, né, enfim, de sustentabilidade social que a economia brasileira tinha, né? Vai nesse sentido. A carteira verde e amarela, eu acho que ela é talvez muito mais complicada, né? Por quê? Porque fica, digamos, vamos dizer assim, ela está associada diretamente com aquela história da reforma trabalhista de que o negociado prevalece sobre o legislado, né? Então, o que é o negociado que prevalece sobre o legislado? É o patrão negociando com o empregado, independentemente da lei, né? Então, se existe o princípio de que o negociado prevalece sobre o legislado e patrão e empregado negociarem, né, entre aspas, alguma coisa que não respeita aquela lei, isso tem que ser respeitado. É isso que esse princípio diz. A carteira verde e amarela é a objetivação disso, né? O cara chega lá e fala, olha, eu tenho uma vaga assim, mas para carteira verde e amarela. Eu acho que o cara prefere ser contratado pela carteira azul, que ele vai ter os direitos, que ele vai ter previdência, que ele vai ter, né? Mas ele está desempregado, então ele vai optar pela carteira verde e amarela. Mais que isso, me parece que as empresas, né, aquelas que já têm lá, sei lá, uma empresa que tem seus 200, 300 empregados, ela vai, quanto muito, manter no regime formal Tucur, né, no regime formal da carteira azul, lá uns 50, 60 empregados que talvez sejam os fundamentais para a empresa, e o resto ela vai chamar, né, o povo todo e vai dizer assim, olha, seguinte, nós agora vamos trabalhar com a carteira verde e amarela, certo? Então, esse que vai ser o regime agora e tal, e as pessoas vão dizer, ok, porque vocês vão perder o emprego, ninguém tem emprego, né? Ninguém vai perder o emprego. Então, quer dizer, isso tudo é contribuição que deixa de ir para a Previdência. A probabilidade de você ter um rombo na Previdência é muito maior do que existe hoje. Então, vamos falar um pouquinho agora das pessoas trabalharem até morrer, né? Que era o lema, né? Então, você tocou nisso, mas acho que é importante a gente explicar que para conseguir o 100% do salário atual, o trabalhador vai ter que trabalhar 40 anos. O Bolsonaro não está mantendo a regra do Temer, porque isso estava na regra da Previdência do Temer, trabalhar até 40 anos para conseguir o 100%. Sim, de outro modo, mas é exatamente, isso é uma tendência geral, né? De aumentar, primeiro, quer dizer, de associar o tempo de contribuição com a idade, que hoje, no regime geral,
você não tem a obrigatoriedade da idade, só tem para os servidores públicos, né? O servidor público ele tem que ter um mínimo de 60 anos para mulheres e 65 para os homens, né? Para se aposentarem. Mas o trabalhador da iniciativa privada não tem, ele se aposenta por tempo de contribuição, né? Então, a proposta, na realidade, é trazer essa aposentadoria por idade para dentro do setor privado também, dos trabalhadores do setor privado, né? E aumentar, né? Aumentar esse tempo de contribuição para que você consiga ter o seu benefício integral. Porque houve uma mudança também, que é importante lembrar, no cálculo do benefício, né? Hoje, como que é? Eu me aposento lá, eu cheguei lá, sou mulher, com 30 anos, eu vou lá no INSS, o INSS vai pegar o valor real, né, trazido a preços de hoje, de todos os salários que eu recebi ao longo da minha vida, vai pegar os 80 maiores salários, vai pegar 80% do que seriam os maiores salários, né? Então, você lista lá todos os salários, daí, né, precisa ver 12 meses vezes 30 anos, 360 salários, né? Você lista do mais baixo até o mais alto em termos reais e pega os 80% mais altos. E você calcula o benefício por aí, né? Só que tem fator previdenciário, tem outras coisas que podem reduzir o valor desse benefício. Agora, o que eles estão propondo é que seja a média de todos os salários. Porque quando você faz pelos 80% mais altos, os salários de início de carreira, que em geral são mais baixos, eles caem fora, eles não entram no cálculo, né? Agora, você vai fazer a média dos 100 salários, né? Só que isso com 35 anos, né? Então, se você se aposentar com 35, você tem que ter a idade, 65 se for homem, e 35 anos de contribuição. Você tem que ter as duas coisas para se aposentar dessa forma. Então, não vai dar o seu salário integral que você recebe hoje. Se você recebe 4 mil hoje, né? E você tem os 35 anos e os 65 anos de idade, você não vai se aposentar com 4 mil. Porque a hora que fizer o cálculo, esse valor vai cair, né? Só que tem uma regrinha que diz o seguinte: para cada ano a mais que você trabalha, né, além dos 35, você ganha 2% a mais. Certo? Então, 2% a mais, em mais 5 anos, dá mais 10%, entendeu? Então, quer dizer, para você ter aposentadoria integral, você tem que passar dos 35 anos de contribuição, né? E como você tem que ter a idade também, né? Em muitos casos, você vai passar dos 65 anos também, né? Então, com isso, os trabalhadores devem receber menos ainda. É uma outra forma de diminuir o salário, né? Quando ele se aposentar. Sim, exatamente. Quer dizer, o cálculo você tem várias coisas aí que vão trazer redução na despesa com a Previdência, né? Uma é a redução do cálculo do benefício que eu falei, e outra é a associação do tempo de contribuição com o tempo com a idade da pessoa. Nesse fim de semana, a Folha de São Paulo fez dezenas de simulações com mulheres entre 45 a 46 anos de idade e contribuição de 25 a 27 anos, e concluiu que só será possível se aposentar entre 58 e 61 anos. Na reforma é 62 anos hoje. Entre os homens com idade entre 50 e 61 anos e entre 30 e 32 anos de contribuição, eles vão se aposentar entre 62 a 65 anos. Ou seja, eles também estão se aproximando muito do máximo, que é 65 anos. Essa regra de pontos não está muito draconiana e não devia ser suavizada, porque são as pessoas que estão mais perto de se aposentar que vão ter que trabalhar muito mais. Então, esse é um dos pontos que sempre, em qualquer reforma da Previdência, é um dos pontos críticos, né? Como é que você faz a transição? Para quem já está no sistema, tem direito adquirido, tem toda essa história, então como é que fica isso, né? A regra de transição que tinha na proposta do Temer, ela era bem mais suave, né, do que essa. Ela
dizia que você tinha que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltaria, né, para você atingir o novo patamar aí. E com essa regra nova aí agora, com essa regra que aparece na proposta do Bolsonaro, a transição é muito draconiana, porque pode acontecer isso, quer dizer, pode acontecer de pessoas que eventualmente se aposentariam daqui 2 anos, pela proposta do Temer daqui 3 anos, de repente tem mais 5, 6 anos, além desses 2 ou 3 anos para trabalhar e se aposentar. Então, é uma virada na expectativa de vida de uma parte substantiva da população, né, que decorre disso, dessas regras muito draconianas. É quase como se não fosse, né, uma regra de transição, porque a diferença entre isso e quem estaria entrando no sistema agora, que estaria entrando completamente no novo sistema, é pequena, né, muito pequena. É isso que acho que as simulações da Folha mostram. Né? Exatamente. Então, também, no dia que saiu a reforma da Previdência, no dia 20 de fevereiro, a Folha ouviu vários especialistas, né, e constatou que quem tem menos de 50 anos vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Quer dizer, então, isso é um outro ponto crítico, porque as pessoas vão ter que trabalhar muito mais para poder, e também, de certa forma, vão entrar mais tarde no mercado de trabalho. Porque para você fazer com 40 anos, você vai entrar com uns 25 anos, né? Porque vai ter tudo idade. Então, acho que esse é um ponto que a gente devia também se atentar. Sim, claro, eu acho que para, digamos assim, uma parcela da classe média, né, enfim, classe média e tal, que não, as famílias não dependem crucialmente da renda dos filhos, né, para sobrevivência, em muitos casos vai acontecer isso mesmo. O cara fala, mas agora só vou poder me aposentar com 65 anos, então, né, vou ficar por aqui e só vou ficar, né, fazendo o que eu quero da vida e só vou começar a trabalhar mais tarde, né, com 25 anos, enfim, isso pode acontecer também. Agora, eu acho que para as famílias de renda muito baixa, que é a grande maioria, isso não vai acontecer porque as pessoas precisam do recurso e os meninos têm que sair trabalhar cedo e esses serão realmente os mais prejudicados, né? Porque eles vão ter que começar a trabalhar com 15, 16, 17, 18 anos. Se forem bem-sucedidos, conseguirem, né, ser registrados esse tempo todinho, hoje eles se aposentariam, por exemplo, com 52 anos, e agora vão ter que se aposentar com 65. É uma mudança muito grande. E quem vai sofrer mais essa mudança são justamente os filhos das classes mais baixas, porque essas sempre são as pessoas que vão trabalhar primeiro. Né? O filho de classe média vai fazer faculdade, vai terminar a faculdade, vai fazer um estágio, eventualmente vai começar a trabalhar com 23, 24 anos. Né? Diferentemente do filho das classes trabalhadoras, que normalmente com 15, 16 anos já trabalha e seguramente depois dos 18 anos trabalha, formal ou informalmente, mas trabalha, né? Então, agora vamos falar de um ponto aqui mais da análise política do que está acontecendo. No painel da Folha desse domingo, parlamentares do Centrão querem acordo com o governo Bolsonaro para que os recursos economizados com a reforma da Previdência sejam direcionados para investimento em suas bases eleitorais. E que não sejam dirigidos somente para o partido do Bolsonaro, o PSL. Aí a pergunta que fica, eles querem com isso eleger um número de prefeitos e vereadores para poder facilitar a sua reeleição no futuro. Claro. Certo? Isso aqui não é um pouco antiético? Isso aqui não é um aparelhamento do Estado para fins particulares, porque eu estou usando... Desculpa, Emílio, eu não entendi assim, esse ponto. Você pode eu falei... Essa atitude do Centrão de fazer esse acordo com o Bolsonaro e para o governo aprovar a reforma da Previdência, não é antiético, quer dizer, é uma coisa... Você está fazendo um acordo com recursos públicos, certo? Você está falando dos 10 milhões que eles estão pedindo? Não. Não só dos 10 milhões, eu estou falando assim, que eles querem que a economia da Previdência seja usada para emendas parlamentares ou recursos nas suas bases eleitorais. Sim. Uhum. É disso que eu estou falando. Aí eu estou perguntando, isso não é um pouco antiético? Não é um aparelhamento do Estado para interesses particulares?
Não, claro, acho que é uma fisiologia em elevadíssimo grau, né? Quer dizer, na realidade, toda enfim, essas mudanças todas, com todas essas injustiças aí que a gente está comentando e tal, é para reduzir, né, o déficit primário, né? Explicando para o leitor o que é o déficit primário. O déficit primário é uma conta que o governo faz todos os níveis, né, da federação, a União, os estados e os municípios, soma toda a arrecadação, né, e tira todas as despesas correntes, inclusive com a Previdência. Esse só não inclui aí os juros da dívida pública, né? Isso não é incluído aí. Então, a conta é que o resultado, esse é o chamado resultado primário, né? Ele tem que ser positivo. Por quê? Porque tem que sobrar o recurso, né, para ir pagando o serviço da dívida e a dívida não ir crescendo muito ao longo do tempo, como ela vem crescendo nos últimos anos, né? Então, o esforço todo é para melhorar o resultado das contas públicas, né? Se você já faz uma destinação desse recurso, né, de cara, assim, já vincula, né? Não, então todo o ganho que houver vai para as bancadas, enfim, que apoiarem o projeto, aquelas que votarem a favor, etc, etc, né? Primeiro que é uma cara de pau inacreditável, um fisiologismo absolutamente descarado, né? E segundo que, se o propósito é esse, então vai por terra, não? Cai no chão. É como, né? Enfim, você foi lá, catou um copo d'água, tropeçou, caiu e a água se desperdiçou toda, né? Agora, de outro lado, também você tem que pensar o seguinte, né? No fim das contas, todo esse barulho em cima da reforma da Previdência, porque tem que melhorar o resultado das contas públicas, é para benefício da própria riqueza financeira, do setor financeiro, né? Porque a riqueza financeira começa a ficar incomodada quando a relação dívida-PIB começa a crescer. E a relação dívida-PIB vem crescendo muito rapidamente no Brasil, né? Muito mais por conta da recessão, né, que reduz o PIB, do que propriamente por causa do aumento da dívida, né? Porque, apesar dos nossos juros reais ainda serem hoje dos mais altos do mundo, eles de fato se reduziram um pouco, né? Assim, se a gente, dependendo do prazo que você pega, mas um pouco eles se reduziram, de modo que a dívida cresce, né, mas não tão rapidamente, né? E ela acaba crescendo por conta do resultado negativo, justamente porque o PIB não cresce, né? Por que é um crescimento da relação dívida-PIB incomoda? Porque aponta para a possibilidade de um não pagamento. Para um não pagamento do serviço da dívida, fragiliza a segurança que os detentores da riqueza financeira têm de que eles receberão os rendimentos que essa riqueza financeira propicia, né? Então, nesse caso, se isso aí realmente acontecer, né, nem esse resultado, que não é para o benefício da população como um todo, no fundo é para acalmar os ânimos dos rentistas e dos detentores de riqueza financeira, nem isso existiria, né? Então, você tocou no ponto central, quer dizer, toda essa reforma é para agradar os banqueiros, certo? E garantir o serviço do pagamento da dívida. No fundo é isso, né? Só para a gente já ir por final, falar um pouquinho da aposentadoria especial dos professores, porque é um aspecto muito importante. Pelo que a gente leu, vai ser 60 anos para professor e professora, né? Hoje, a professora ela tem 5 anos de diferença para o homem, e com isso vai se igualar. Então, para a mulher, acaba, no fundo, a vantagem da aposentadoria especial. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque o professor é uma categoria muito difícil, né? Porque dar aula e a sobrecarga que tem, somente os professores da rede básica, né? Que tem que trabalhar em 3, 4 escolas para poder ganhar o mínimo, e ainda vão ter toda essa questão de trabalhar até muito mais tarde. E será que todos vão conseguir trabalhar? Essa é uma grande pergunta.
Realmente, a gente aqui, eu sou professora universitária, né, mais de 30 anos, e a gente tinha esse benefício também, depois caiu para nós, né, ficou só para os professores da rede básica. Mas eu posso dar um depoimento como professora. Olha, dar aula é das coisas mais cansativas que existe, né? Eu adoro dar aula, e apesar de dar aula há muito tempo, eu ainda saio muito cansada da aula, né? E o tanto de trabalho que você tem fora da aula, né? Que não são só as horas aula, né? Você tem o trabalho de preparação da aula, você tem o trabalho de avaliação, né? Você tem o trabalho de atualização mínimo, o professor tem que se atualizar, deveria ter, né? Mesmo o professor do ensino básico e tal. Então, tudo isso realmente é uma coisa estressante, exaustiva, né? Para os professores que dão aula nas periferias, que pegam uma situação social muito complicada, né? É absolutamente estressante, né? Então, um crime, né? Você obrigar, né, um professor a ter que trabalhar esses tantos anos a mais para poder ter o benefício que ele deveria ter. E no caso da mulher, eu acho que você vê que a pressão foi tão violenta em cima dessa questão da desigualdade de gênero, que mesmo a proposta do Bolsonaro é melhor nesse sentido que a do Temer, porque a do Temer era todo mundo 65 anos, né? A idade mínima. E o Bolsonaro já enviou aí com 62 e 65, né? Porque, apesar, digamos, do avanço que existe muitas vezes nas relações entre homem e mulher, etc., é evidente que sobra para a mulher uma parte sempre muito maior do trabalho doméstico, da administração da casa, né, do cuidar das crianças, etc. Então, digamos, uma questão de justiça, né, que já que há uma desigualdade de gênero, então elas têm que ser desigualmente aposentadas com benefício para a mulher. E no caso da mulher professora, então, não há nem o que dizer, né? E acabar com isso realmente eu acho muito complicado. Vamos falar um pouquinho agora dos militares, porque no Congresso, vários deputados do Centrão estão falando que só vão votar a reforma da Previdência quando chegar a parte dos militares que não está na reforma. E a maior parte dos militares se aposenta entre 45 a 49 anos, né, com salário integral, né? Se aposenta é a forma de dizer, porque eles são reformados, né? Essa é a forma tecnicamente correta, né? E o Bolsonaro se reformou aos 33 anos. Por que o governo Bolsonaro não incluiu os militares nessa primeira reforma da Previdência, que os analistas deles dizem que tem que ser ampla, tal? Por que está fora? Bom, acho que é só ver o peso que os militares têm no governo Bolsonaro que já dá para a gente saber por que está fora, né? Não dá para mexer lá no vespeiro, não é fácil, né? Precisa ter coragem. Então, acho que, quer dizer, esse que é um dos maiores, digamos, pontos maiores, enfim, espaços de privilégios dentro de todo o sistema previdenciário brasileiro, vai ficar intocado, vai esperar essa tal lei especial aí, tal, que ninguém sabe quando vem, nem no que vai mexer, e nem em coisa alguma, né? Então, eu acho que mostra que a questão política, né, acaba tendo um peso que ultrapassa o que seriam supostamente apenas questões técnicas, que não são, na realidade, como a gente tentou demonstrar aqui ao longo dessa entrevista. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para me referir a um projeto que me pareceu muito interessante do senador, né, Paulo Paim, que entrou lá com um projeto dizendo o seguinte, que só vai votar, que a reforma da Previdência só pode ser discutida, né, no Congresso depois que as grandes empresas pagarem as suas dívidas com a Previdência, porque daí faz as contas e vê como é que fica, né? Eu achei genial, assim, queria parabenizar aqui o Paim, assim, achei muito bom. Queria te fazer uma pergunta sobre uma coisa que ninguém está falando, que é muito importante sobre a proposta da reforma, porque ela inclui como norma federal as normas gerais para a aposentadoria dos policiais militares e bombeiros, mudando o artigo 22. E cria um artigo, que isso que eu queria chamar a atenção, que os policiais e bombeiros que vão para inatividade ou vão receber pensão, vão seguir as regras das Forças Armadas. Isso não pode gerar um problema, porque veja bem, hoje, por exemplo,
a gente viu, entre 45 e 49 anos eles estão se aposentando, indo para reservas militares. Se isso for aplicado, por exemplo, nos estados e nos municípios, mais nos estados, no caso para a Polícia Militar e para os bombeiros, você pode ter lugares onde que essa idade seja maior. Sim. E você pode... Cada um tem sua lei própria. Né? Exato. Então você pode criar uma debandada de policiais militares e de bombeiros, porque se eles têm essa possibilidade agora, e enquanto não chegar essa lei complementar para o Exército e a própria reforma do Exército, vai abrir um vácuo aí. É isso que eu queria que você comentasse. Não, com certeza. Se for exatamente isso pode acontecer. Você pode ter uma leva de gente se aposentando aí nos estados, né? Por conta dessa situação que vai ser criada, né? E aí, enfim, tem todo o problema da segurança, tem todo o problema de contratação de novos policiais, enfim, né? É um problema realmente que talvez nós não tenham pensado muito nisso, né? Exatamente. É só a gente quer chamar a atenção, porque isso pode ser um ponto crucial, porque exatamente pela pressão do Centrão de não querer votar enquanto não chegar a reforma da questão do Exército. A grande imprensa falou muito sobre o aumento da contribuição para dos servidores públicos e chegar até 22% e prejudicar os maiores salários. Inclusive, já houve os juízes já estão dizendo que não vão aceitar, que isso é confisco salarial, vão entrar na justiça e tudo mais. Só que eles não destacaram, isso que eu gostaria de destacar, que para o trabalhador que ganha servidor público que ganha até R$2.000 a R$3.000, a alíquota vai subir de 11% para 12%. E acima de R$3.000 a R$5.800, que não são nenhum marajá, né? A alíquota vai subir de 11% para 14% e vai onerar esses trabalhadores que são mais pobres. Ele está falando isso porque eles baixam para quem ganhar até um salário mínimo, mas está aumentando as alíquotas para outros trabalhadores que não ganham R$38.000, que não ganham R$20.000, né? Quer dizer, então, esse é o ponto. Qual é a justiça disso, né? Porque são também os trabalhadores muito pobres que também vão pagar parte dessa conta. Acho que a gente já falou isso um pouco no início, né? Quer dizer, a diferença de condição social entre alguém que ganha salário mínimo, né? Pensa assim, um pai de família, né? Que tenha, ou mesmo uma mãe de família, que hoje é mais comum até do que o pai de família, né? Que tem que sustentar 3 pessoas, ganha o salário mínimo. Ela vive uma vida muito dificultada, ela certamente mora em habitação precária, ela depende do Estado e dos serviços públicos para tudo, né? Se essa pessoa ganhar 1.500, será que muda muito a situação dela? Não, um pouquinho melhor ela tem, mas não muda muito, né? Porque é a mesma coisa, são 3 pessoas ali para se sustentar com essa renda e tal. Então, essa pessoa que antes pagava 8% vai passar a pagar 9%. Ela vai ter que pagar, né, 1% a mais do salário dela por mês para recolher para a Previdência. Para a vida dela, isso faz diferença, né? É um alimento que ela deixa de comprar, é um livro que ela não consegue comprar para o filho, né? Então, né? E a mesma coisa a gente pode pensar, porque de fato hoje o teto da Previdência, né, ele é muito baixo, né, ele é muito reduzido, né. Quando se colocou o teto de modo tão reduzido, né, lá atrás e tal, já tinha um pouco essa intenção de o setor privado capturar, né, uma parte dos trabalhadores mais abonados, né, com salários maiores, para os fundos de capitalização, né, para os fundos de pensão. Então, quer dizer, a régua é passada baixa, não sem razão, né? Então, essa mesma questão que a gente falou no início, né, ela prevalece se você for até, né? E como eu disse, quer dizer, de repente, para o trabalhador lá que ganha
4, 4,5%, né, fica tão inviável a alíquota que ele acaba saindo do regime e deixa o regime público ainda mais capenga do que ele já vai ficar, né, com a reforma. Então, é porque a gente está tentando fazer aqui o trabalho ao contrário do que a grande mídia está fazendo, quer dizer, falar sobre o que eles não estão falando, né? A proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro prevê que as alíquotas da Previdência para o setor público, né, serão cobradas por 180 dias após a promulgação da lei para servidores públicos, federais, estaduais ou municipais. Os estados e municípios têm 180 dias para criar uma legislação para aplicar essa nova regra de contribuição. E se os estados e municípios não enviarem a lei, essas alíquotas serão cobradas em definitivo? Em princípio sim, né? Normalmente quando tem alguma mudança no âmbito da União, com relação a servidores e tal, os outros entes da federação, eles têm um tempo para se adaptar e não criando uma lei própria, porque imagina que os pequenos municípios e tal, dificilmente vão criar uma lei própria, eu acho, né? Aí fica valendo o princípio geral da União. Em princípio, é isso que está dito, né? Estou fazendo essa pergunta porque tem um caso concreto aqui de São Paulo que o prefeito Bruno Covas, que na verdade a lei é do governador Dória, e o Bruno Covas é que aprovou a lei, aumentando de 11% para 14% a contribuição previdenciária para os servidores. Inclusive os servidores municipais estão em greve, uma greve longa e exitosa, porque tem parado bastante coisa, tem tido grandes manifestações, 80, 100 mil pessoas nas ruas, né, contra isso. Então, o que acontece? Na regra federal, vejamos a contradição, na regra federal, quem ganha até um salário mínimo vai pagar menos que 14%. E quem ganha de 2 a 3 mil reais vai pagar 12%. O prefeito disse que não volta atrás, né, não suspende a aplicação da lei que cobre 14% por causa da reforma do Temer, porque isso já vem na reforma do Temer. Isso não é uma contradição? Porque para os trabalhadores que ganham menos, a alíquota é menor que 14%. O governo Bruno Covas não devia negociar isso com os trabalhadores e tentar uma saída que isso interessa a todos os cidadãos paulistanos, inclusive para que os serviços sejam restabelecidos, e tentar uma negociação para pelo menos esperar a reforma da Previdência ser aprovada? Olha, eu fui secretária de planejamento do prefeito Fernando Haddad e a minha pasta envolvia também a gestão, né? A gestão também envolvia a relação com os sindicatos, a previdência e tudo isso. E, de fato, né, o regime previdenciário da prefeitura, hoje, que é inteiramente dependente do Tesouro, né, não se conseguiu ainda fazer isso que a lei de 2003, né, foi aprovada pelo Lula, exigiu, né, a Previdência foi dando prazo, e estava sempre uma pressão muito grande em cima da gente para fazer essa reforma e tudo mais, né, para criar esse sistema. Porque, de fato, você tem um desequilíbrio ali, né? Então, alguma coisa precisa ser feita no sentido de sustentar a aposentadoria dos funcionários públicos municipais, né? Agora, a proposta que o Dória enviou é absolutamente draconiana, né? Ela está se combinando com uma postura autoritária do prefeito que se nega a negociar, né? A discutir, etc. Enfim, então, além disso tem essa contradição, né? Quer dizer, agora ele está usando isso como álibi, né? Para dizer, olha, tem que aumentar, né? 14% e tal,
E, na realidade, o próprio governo federal está dizendo que para as faixas mais baixas não é 14, é 12, né? Então, isso vai ser, inclusive, pode ser uma arma na mão dos servidores, né? Para dizer, olha, você não está dizendo que era para ficar igual o governo federal, então não está mais igual, porque o nosso está pior, né? Então, vamos sentar para conversar, né? É evidente que ele teria que rever isso, né, à luz do que vai ser aprovado, né? Enfim, eu acho que aí juntou a fome com a vontade, com a fome do Dória, com a vontade de comer do Bruno Covas, né? Então, nós também tem muitos outros pontos, gente, da reforma da Previdência, ela é muito ampla, não dá para abordar tudo. A gente tentou abordar algumas outras questões, até trazer algumas questões mais novas para salientar, né, para trazer à luz, né, mas é difícil, é um texto muito grande e muitas questões, a gente não consegue abordar tudo numa entrevista só, né. Agora eu gostaria que você fizesse uma avaliação geral de como você vê a reforma. Teve gente que perguntou aqui, tem algum ponto positivo nessa reforma? Então, eu acho que é um ponto que você poderia esclarecer também. E a gente já encerrando aqui a entrevista. Bom, a reforma, assim, do ponto de vista geral, né, aquilo acho que a gente já falou aqui algumas vezes, mas vale repetir, que ela afeta, de fato, as parcelas mais pobres da população, seja pelo que faz com o BPC, seja pelo que faz com a aposentadoria rural, né, e seja pelo que faz com a própria progressividade das alíquotas, que é a progressividade, que é você ter alíquotas diferenciadas para salários distintos, né, que é, em princípio, como princípio bom, né, seria um ponto bom da reforma, como princípio é bom você ter progressividade das alíquotas, mas da forma que está estruturado, na realidade, né, você vai ter o ganho de 0,5% daqueles que ganham salário mínimo, né? E só o resto todo acima de ganhar um salário mínimo vai ter uma contribuição, vai ter uma alíquota maior, né? Nesse contexto em que de fato o que está por trás é a destruição do regime público, né? É a redução do espaço de proteção que o regime público hoje pode dar, isso enfim, é o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos, porque você vai ter que contribuir mais para um sistema que gera muito mais incerteza com relação à sua sustentabilidade no futuro, né? Porque os salários maiores podem deixar de sair, podem deixar de contribuir para a Previdência, porque vai ter a carteira verde e amarela, porque uma série de outras questões. Então, você vai ter que contribuir mais para um sistema que te dá muito menos segurança do que ele hoje dá, né? Então, acho que, enfim, o balanço geral é esse, né? É uma paulada nos mais pobres, né, o BPC reduzindo para R$400, a aposentadoria rural exigindo contribuição de 20 anos, que é absolutamente impossível acabar com a aposentadoria rural, né? Os trabalhadores rurais não conseguem comprovar isso, como eu disse, hoje em dia, dada a precariedade, informalidade, etc., até para os trabalhadores urbanos é muito difícil comprovar aí os seus 20 anos, né, 15 anos, 20 anos. Tem um ponto que nós não falamos, né, que é justamente esse aumento para a aposentadoria por idade, você tem que ter um mínimo, né? Então, você tem uma redução brutal quando você não atinge o tempo de contribuição, mas se você atingir a idade, você consegue se aposentar. Você tem uma brutal redução do valor. Só que antes, para isso, vai em torno de 50%. Antes, você precisava de 15 anos comprovados, e agora você precisa de 20, né? Então, quer dizer, num momento em que a precariedade só cresce e toda a reforma institucional que está ocorrendo vai no sentido do crescimento da informalidade, por tudo aquilo que a gente já falou, né, reforma trabalhista, carteira verde e amarela e a própria crise, né, que não gera empregos formais, né? Então, num momento como esse, isso é uma coisa absolutamente complicada, né? Então, acho que é esse o balanço geral que dá para fazer aí
da reforma. Não é nada que não esperássemos, enfim, né? Mas é preciso discutir, né? E entender o que está acontecendo. Obrigado, Leda, pela sua disposição para aqui para os Jornalistas Livres, e peço a vocês que compartilhem a live, espalhem, porque é muito importante que as pessoas tenham um outro olhar sobre a reforma da Previdência e não só o que a grande mídia está vendendo, né? E então eu agradeço a Leda, em nome aqui dos Jornalistas Livres, e peço a vocês que ajudem a espalhar, porque é a luta pelos nossos direitos e por direito de uma geração que vai vir, né? Então essa é uma luta muito importante, não é uma luta qualquer, tá bom? Abraço a todos aí.